Ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Trata-se de uma ação judicial visando, aqui na nossa área em direito de trânsito, a anulação de uma multa, de um processo de suspensão, de um processo de cassação e por aí vai. Uma dúvida que muitos colegas profissionais, advogados têm, ou aqueles que estão começando a atuar na área, é a seguinte: quando eu me deparo com um bloqueio de suspensão ou de cassação, que eu entro com essa ação judicial, de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, quem que eu tenho que colocar no polo passivo da demanda? Né? Quem vai ser o réu da minha ação? E por que essa pergunta? Vamos imaginar aqui um bloqueio de suspensão em decorrência de excesso de pontos. Então, essas pontuações, elas podem ter sido registradas por órgãos de trânsito diferentes. E muitas vezes ocorre de o advogado entrar, protocolar esse tipo de ação e colocar no polo passivo o Detran, porque é o Detran que instaura o processo de suspensão. A mesma coisa acontece com a cassação. Então o Detran notifica o motorista de um processo de cassação e aí o advogado recebe esse tipo de problema para resolver na via judicial e muitos colegas me perguntam, né, exatamente isso. E agora? Eu coloco o Detran no polo passivo ou não? E assim, muitas ações, na grande maioria, quando as multas registradas não foram autuadas pelo Detran, as multas que originaram o processo de suspensão ou de cassação não foram registradas pelo Detran, em réplica o Detran já vem alegando ali em preliminar ilegitimidade passiva. E na grande maioria os juízes acatam e até com uma certa razão. Então aqui a gente já tem o vislumbre da resposta. No polo passivo, se o ato administrativo questionado é a infração ou as infrações que desencadearam o processo de suspensão ou de cassação, no polo passivo deve constar o órgão de trânsito que registrou aquela respectiva multa, aquela respectiva infração. Por exemplo, processo de cassação, o Detran instaurou o processo, nesse caso, em decorrência de uma multa de trânsito. Se a multa não foi registrada pelo Detran, o polo passivo da demanda deve constar o órgão de trânsito que registrou a multa. Vamos imaginar aqui que a multa foi registrada pelo DR, Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo. Então, o polo passivo da demanda deve constar o DR de São Paulo e não o Detran. Nas ações que eu costumo protocolar, raramente eu coloco o Detran no polo passivo, nesses casos de suspensão ou de cassação. Raramente. A não ser que tenha ocorrido alguma invalidade, algum problema em relação ao procedimento administrativo instaurado pelo Detran. Mas se não estamos questionando o procedimento administrativo em si, mas sim a multa de trânsito que desencadeou esse procedimento, a gente tem que, de fato, nesses casos, colocar no polo passivo da demanda o órgão de trânsito que registrou a multa e não o Detran. E a gente pode fazer isso com base aqui no artigo 7º, parágrafo 5º da Resolução 723 de 2018 do CONTRAN, que diz assim: a qualquer tempo, havendo anulação judicial ou administrativa dos autos de infrações, o órgão autuador deverá efetuar nova comunicação aos órgãos de registro da habilitação para que sejam adotadas providências quanto a processos administrativos de suspensão ou de cassação do direito de dirigir, eventualmente instaurado com base nas autuações anuladas. Então, basta que na sua ação judicial você mencione lá na parte dos pedidos que, no caso de procedência da ação, que o Detran seja oficiado para que ele dê baixa naquela pontuação, naquela multa de trânsito
que originou o respectivo processo de suspensão ou de cassação, sem a necessidade de chamá-lo para o processo para responder como réu no polo passivo da demanda. É isso.